Pois é. Sim, Né, Paulão? é verdade. Mas então, Noriega, tem algum time melhor do que, ou do mesmo nível de que Palmeiras e Flamengo? E o Inter? Eu acho, por exemplo, Rosa, o Inter nesse clássico, está já no jogando início futebol, da pro partida. meu gosto, mais bonito que o Flamengo e que o Palmeiras. Em geral, se bem que o Palmeiras jogou muito bem, assim como o Flamengo também jogou muito bem hoje. Eu acho que o Atlético Mineiro tem potencial para chegar perto do Palmeiras e do Flamengo. O Botafogo perdeu um pouco desse potencial. Se tivesse segurado todo mundo do ano passado, eu acho que o Botafogo encarava igualzinho. Palmeiras e Flamengo ia para dentro de Palmeiras e Flamengo. Mas perdeu os dois melhores jogadores, os jogadores diferentes. Então, acho que... E dentro desse debate que vocês trouxeram, Kleber, é o seguinte: que time do Brasil substitui e não perde desempenho? Não tem nenhum. Ah, então, mas essa é uma outra até boa discussão. Mas assim, ó, o Abel Ferreira sabe das perspectivas que nós temos em relação a Palmeiras e a Flamengo. Até das expectativas, e ele falou dessa cobrança que o Palmeiras tem sob os olhares do torcedor. Nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. As atualizações às vezes demoram a chegar ao ponto que cada um quer. Portanto, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que foi das críticas que nós recebemos há um tempo atrás. Há muito trabalho para fazer. Eu estava olhando aqui, vendo quando foi a última vitória do Verstappen. Foi só o ano passado. Não é nada, ganhou a semana passada. Nem o Verstappen ganha todas. Hoje em dia não tem ganhado mais tantas mesmo. A McLaren está melhor que ele. Então, mas acho assim, o raciocínio dele não é correto. Você tem simpatia pelo Abel Ferreira? Muita simpatia. A imitação que eu mais gosto de fazer, até porque o cabelo parece, a beleza. Uma vez ele falou isso pra mim: você me imita bem, mas eu sou mais bonito. E eu concordo, você me imita bem, mas eu sou mais bonito. O Kleber, eu tive a oportunidade de entrevistar ele e o Felipão ao mesmo tempo. Eu acho que ele é o maior... Entrevistou os dois ao mesmo tempo? Os dois, cara. Você é um exemplo da imprensa nacional. Não, mas é que foi no podcast do Palmeiras lá, tava o Felipão. E aí ele apareceu lá, o Felipão falou: tu entra, vem, Abel, vem. Aí o Abel entrou e o Felipão falou: esse é o maior técnico da história do Palmeiras. Falou? Falei. E tu acha mesmo? É óbvio, se eu falei, eu acho. O que eu falo, eu acho. Eu não sou mentiroso igual o Dudu. Eu falo, acho e não. E o Abel falou: não falei isso e tal. E eu acho ele, como palmeirense, o maior técnico da história do Palmeiras. O Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Eu acho que é. Assim, eu sempre tive uma certa dúvida entre ele e o Brandão. Mas eu acho que a gente tem que adaptar o nosso pensamento. Eu acho que o Brandão é um treinador histórico, fantástico do Palmeiras. Escrevi um livro sobre o Brandão, inclusive. Agora, o Abel ganhou 2 Libertadores seguidas. E a Libertadores tem um peso absurdo no futebol de hoje. Principalmente para a torcida do Palmeiras. E só rapidinho, Kleber, o Rudi brincou com o Filipão. O Filipão está na mira do Grêmio para ser coordenador técnico. Eu acho que, aliás, é uma grande mira. Porque o Filipão... Acho que o Filipão não tem muito mais paciência para ser treinador de campo. Se bem que ele tentou no Atlético, né, aquela volta quando ele estava no Atlético Paranaense. Mas acho que o Filipão, ainda mais num clube que tem uma identidade como ele tem com o Grêmio, como ele tem com o Palmeiras. Ele fez um trabalho no Atlético Paranaense. Se vocês lembrarem, o período do Paulo Turra mais interessante foi quando o Filipão era o técnico, o Turra era assistente, o Filipão bancou o Turra e o Turra fez um bom trabalho no Atlético Paranaense. Até a queda dele no Atlético Paranaense foi meio estranha e tal. Mas o Abel é o maior técnico da história do Flamengo? Do Palmeiras? Se o Filipão falou, né? Se o Filipão falou... eu acho que pelas conquistas, eu acho que... Cara, eu não consigo cravar se é o maior técnico da história, mas assim, as conquistas são enormes, né? Vamos pensar, né? São 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil... Campeonato Paulista, acho que são 3. Tem as Copas, né? Tem As Copas, Recopa. Aí tem Recopa, Supercopa. Acho que são 11 ou 12 títulos, né? Mas assim, sem tirar esses de um jogo, 2 jogos,
Os principais campeonatos ele ganhou. E o Oswaldo Brandão, que o Noriega cita, o Oswaldo Brandão é um técnico histórico do futebol brasileiro. O Brandão é, para você ter uma ideia, o cara que tem mais jogos como treinador do Corinthians e do Palmeiras. Incrível. Ele é o maior treinador da história, o maior número de jogos da história dos dois clubes. Né? E teve no Palmeiras da segunda academia e tal. Lançou na seleção brasileira Zico, Falcão e Roberto Dinamite. Ele assumiu a seleção depois da Copa de 74 e caiu. São 10 títulos o Abel. 10 títulos o Abel. Finalmente fez aniversário. Vamos fazer. Você está com o telefone em dia aí? Tem sinal? Tem. Vamos fazer aquela ligação lá? Você tem Sinal, o telefone dos dois? Tem. Fala, vê. Depois da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, a equipe do Sport Record teve acesso a uma conversa entre Abel Ferreira e Craque Neto. Olha o que vem pela frente. Pô, verdade verdadeira que eu tô chateado, né? Até agora eu não entendi por que o Depay começou o jogo chutando a bola pra fora. Pô, tá tocando no telefone aqui. Número desconhecido. Deixa eu atender aqui. Alô? Alô? E da casa do Palinha? Palhinha? Que palhinha? É aquele que só ganha o Paulistinha. Abel Ferreira. Você tava sumido, hein, meu irmão? Desde a final do Paulista, ó. Fala a verdade, o Depay tá mandando abraço pra você subindo na bola, hein? Eu sei, ele está com toda a gente aqui no centro de treinamento do Palmeiras Top, no CT. Ué, o que ele tá fazendo aí no CT do Palmeiras? Sim, ele está aqui. É porque ele está no bolso do Felipe Anderson desde ontem. Não fique bravo, não fique bravo. No bolso tá minha medalha de campeão paulista, é verdade. Eu não vou, pô, eu tô irritado, vou me irritar mais ainda com você, meu. Verdade que eu não quero falar com você, ó. Vou desligar aqui, ó. Desligou. Kleber Machado, entudejante do Sport Record. Vocês viram que é mente fria e Neto bravo quente. Gente do céu, que medo disso. Fala aí, como é que você faz isso aí? Lembrando, cara, que essa ideia do quadro ia rolar se o Palmeiras tivesse perdido. Eu ia ter que fazer outro lado. Cara, eu tenho feito muito IA, né? Eu faço a imitação, a voz é minha, mas eu ponho o rosto. É um programinha aqui. São os rostos originais. O rosto original. Aquele cabelo do Neto, mas... Uma peruquinha. Eu não gosto desse cabelo. Tanto que o Lucha, quando eu vou fazer os caras aqui, eu não tenho peruca, eu tipo o Lucha, o Muricy, eu ponho um boné. Entendi. Eu ponho o bonezinho, aí eu faço a voz e depois eu passo o filtro no programa. O Cuca fica legal, porque eu ponho a peruquinha, o cabelinho. Perfeito, velho. Fica fartinho, fica. Então faz ao vivo aí, ó. Tem imagem do Abel. Quero ver, eu vou te desafiar. Não, fazer uma entrevista rápida. Fazer uma dublagem? Não, eu vou fazer uma entrevista rápida. Tá, vai. Assim. Abel, Diga lá. você fica muito irritado com torcida, com o jornalista, quando ele quer saber por que você escolheu esse ou aquele jogador? Vamos lá. Primeiramente, não vai vir. Primeiramente, Kleber, estou irritado porque dei uma ataque no Corinthians, 2-0. Você deve ter visto um ataque espetacular de um jogo que rolou bem, do começo ao fim. Como é que toda a gente diz? Taquinha, né? Taquinha. Então, como é que eu posso falar? Era para ser, sinceramente, era para ser 4, 5, 6. Mas anularam, né? O VAR fez cagadinha, anulou o gol do Vitor Roque. E aí toda a gente, você, Dodô, Noriega, Paloma, vão reclamar que o Vitor Roque não faz gol. Porquê? Porque eu sei que ele é um grande jogador. Eu sei que ele é top. Eu sei que ele é um dos melhores jogadores. Ele é o quê? Um dos melhores jogadores de camisa 9 que tem no futebol mundial. Mas vocês, Bom, eu já voltei, já falei tudo que eu tinha para falar. Você tem vontade de ser na seleção brasileira, Abel? Vamos voltar lá que eu vou responder para você espetacularmente. Eu já treino a seleção do Palmeiras, que é maior do que a seleção brasileira. Se hoje jogar, deixa eu pensar, Palmeiras e seleção brasileira, Palmeiras ganha de 2-1 facilmente. Pode cravar, eu cravo para você, Palmeiras ganha de 2-1 facilmente, com Rafinha, Neymar se machucando aos 10 do primeiro tempo, toda a gente jogando, Palmeiras ganha. E eu garanto para você. Bom, não sei se agora confusão ele arruma com esses conteúdos. Muito. Vocês bancariam o Abel Ferreira, técnico da seleção brasileira? Eu acho que ele não quer. Tá bom, mas Mas você eu prefiro, você quereria? Eu prefiro o Jorge Jesus. E você, Paloma?
Abel, eu vou até falar pouco do Palmeiras, porque daqui a pouco eu vou ter o meu momento de falar. E aí eu vou mandar um recado para a torcida do Palmeiras. Você acha o quê, Sóvio? Jorge Jesus, primeiro lugar. Se ele não quer, Abel. E o Noriega? Para mim, os dois são iguais, não tem muita diferença assim. Você pode, em termos de resultado, até o Abel tem mais tempo, mais resultado para apresentar do que o Jorge Jesus. Foi fantástico numa temporada e depois ele saiu do Flamengo. Ia ser engraçado o Rudy fazendo a primeira entrevista coletiva do Abel como técnico da seleção brasileira. Ia ser um espetáculo. Mas sabe que, assim, outro dia eu estava conversando aqui na redação e um colega nosso falou, o Luiz Calvoso, assim... mas são dados do passado, né? Que nem vamos entrar muito na discussão. Vocês sabem que nenhum treinador foi campeão do mundo, de uma Copa do Mundo, dirigindo uma seleção sem ser da nacionalidade do time campeão. Isso aí eu já sabia. Nenhum campeão do mundo, dos 8 países que foram campeões do mundo, todos foram campeões com técnicos da nacionalidade do time campeão. Só 2 técnicos, isso eu não sabia. Ele falou que foram vice-campeões do mundo. Um técnico, agora eu preciso lembrar. Ele falou que na Suécia e Brasil, em 58, o técnico da Suécia não era sueco. E o Ernst Happel, o austríaco, foi vice-campeão do mundo pela Holanda, em 1978. E nem final de campeonato, então só 2 finais. Então, assim, muita coisa diferente tinha que acontecer, muita coisa inédita tinha que acontecer. Agora, eu só argumentei rapidamente com ele, não é? As coisas diferentes só acontecem se um dia a gente tentar. É isso aí, galera do Verdão. Palmeiras venceu o Corinthians, agora vai enfrentar um jogo aí digno, né? De final de campeonato. Hoje, Inter e Palmeiras jogam aí futebol muito bom, né? Caramba, tentando abrir o aplicativo aqui, não abre nem que a bala pra gente dar uma olhada. Não vai abrir, né? Não vai abrir. Mas o próximo jogo, querendo ou não, é o Palmeiras enfrentando o Corinthians. O jogo vai ser no Beira-Rio. Que Corinthians? O Inter, né? O Inter, jogo no Beira-Rio. O Inter não perdeu no ano de 2025, são 14 jogos sem derrota do Internacional. Ao lado de Palmeiras e Flamengo, são aí as 3 melhores equipes do campeonato. E tendem a levar isso aí até o final, a briga pelo título. Muito se falava do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro é o mesmo sempre, né? Cara, eu nunca vi um time igual o Atlético Mineiro, gente. Pelo amor de alguma coisa, cara. Como que um time consegue ser tão patético igual esse Atlético Mineiro? Vai brigar por título. Todo ano é essa aí. Todo ano é essa ladainha. Chega na hora. Cavalo Paraguai mostra aí a sua força, né? Empatou jogando em casa com o Sport ou com Vitória, né? O Vitória ainda chegou a abrir 2-1. O Atlético conseguiu um empate no finalzinho. Mas então é isso aí. Para mim, Palmeiras, Flamengo e Internacional vão brigar por esse título. No final das contas, vai pesar o melhor elenco ou a decisão que cada time tomar em questão de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Se o Palmeiras vier com a mesma proposta de tentar abraçar tudo, como ele vem fazendo nos últimos 3 anos, provavelmente o Flamengo vai ser campeão brasileiro, né? Provavelmente. Se o Palmeiras focar aí no Campeonato Brasileiro, pode dar uma briga boa, porque o Flamengo não vai focar nas Copas. O Flamengo já mostrou que vai tentar ser campeão brasileiro. Palmeiras ganhou alguns títulos brasileiros porque chegou no final, foi eliminado das competições e acabou caindo no colo aí do Verdão.